Sucesso. Aqui. Fala, Arthur. Nossa. Eu não tô te vendo nem te ouvindo. Eu tô te vendo e tô te ouvindo. Ah, então tá bom. Rapaz, meu treino aqui, rapaz. Esqueci meu treino aqui. Eu colo na parede ali que é o dia do que treinar. E eu não tô te vendo. E o Instagram com a nossa configuração, né? Ah, mas hoje eu tô te vendo, graças a Deus. Beleza. Vou entrar no E aí, tudo bem? outro que eu te vejo. Tudo beleza. E você? Muita chuva aí? Puta, cara, tá chovendo. Bastante. Quase que não deu tempo hoje. E aí, qual é a aposta pra luta hoje? Peraí, deixa eu aumentar aqui, cara. O que você falou? Você apostou em quem hoje? Eu apostei com você, cara. Popó. Depois nós vamos fazer... Deixa eu pegar um fone, peraí. Rapidinho. Tranquilo. Bom, Faz sejam quase que eu não bem-vindos. consigo. Vou fazer a apresentação aqui, tá? Ler rapidinho. Porque hoje tá meio bagunçado aqui. Fica tranquilo. Esse aqui em cima ou embaixo? Eu não sei, vai. Em cima. Bora. Posso fazer a apresentação? Vamos lá. Primeiramente, para quem não me conhece, meu nome é Arthur Tiepo, sou professor de Educação Física, eu treino Jiu-Jitsu por hobby e trabalho como personal trainer. Para quem está entrando agora na live, sejam muito bem-vindos. Essa live vai ficar salva no meu feed do Instagram, @TiepoTrainer, e também no canal do YouTube, Tiepo Trainer. E agora, a palavra o meu amigo, o professor Alexandre. Beleza, eu sou Alexandre Siqueira, educador físico, professor de jiu-jitsu, personal também. Eu me especializei em preparação física para o jiu-jitsu e eu estou levando agora para o online, né? Fiz muito no presencial e agora começando não, já faz um ano aí, um ano e meio, estou no online. E hoje vamos falar do que, Arthur? Nós hoje vamos falar sobre a longevidade, se é que existe. Caraca, que chuva. É sempre bom deixar uma dúvida, né? No jiu-jitsu, né? A gente pode colocar no esporte em si, Sim. só que a gente vai falar do jiu-jitsu, né? E por que eu falo a longevidade? Porque muitas pessoas param porque se sentem velhas, se sentem incapazes de continuar. E muitas pessoas não começam porque também se sentem velhas, se sentem incapazes. Então, será que existe uma longevidade? Existe algum segredo? Ou existe algumas dicas? Existe disciplina? Existe alimentação? Existe preparação física? Então, temos outros recursos? É o que a gente vai tentar abordar hoje na live. Certo. A longevidade, atleta não tem isso, né? Atleta visa performance, né? Eu enxergo assim, é diferente um atleta e uma pessoa, mesmo que compita, mas não nível de atleta, né? Nível para performance. Aí esquece a longevidade, né? É mais uma performance, né? De atingir o alto nível e manter. Você acha que a longevidade de um atleta de ponta e uma pessoa que treina porque gosta, pode até, às vezes, competir, mas sem ser a profissão dela, tem diferença, Arthur, da longevidade? Quem tem mais? Assim, a gente não tem como saber, organismos, cada pessoa são diferentes, mas falando assim, a grosso modo, quem teria mais longevidade? Bom, vamos lá. Vamos falar do jiu-jitsu, né? Vamos colocar um atleta profissional de jiu-jitsu, que é difícil, né? A profissionalização do jiu-jitsu, só que estamos no momento que hoje já está começando isso. Já temos poucos atletas que conseguem viver e viver bem do jiu-jitsu. E eles só treinam e conseguem, através
Claro, as mídias sociais ajudam, os patrocinadores, o bônus, né, o cachê, o dinheiro que eles recebem das competições, de lutas casadas ou até mesmo de alguns campeonatos, né? Então eles conseguem me ver. Só que são poucos. Bom, o atleta profissional, ele tem o chamado lastro fisiológico, que a gente fala. Ele Sim. tem um período, e esse período é curto. Só que hoje, com o avanço da ciência, eles conseguem postergar um pouco mais, se esse atleta for comprometido com outras coisas. Por exemplo, se o atleta não fumar, se o atleta não beber, se não usar nenhum tipo de droga, se ele tiver um acompanhamento médico, um acompanhamento nutricional, um preparador físico, se ele tiver um psicólogo, ou seja, ele tem uma equipe multidisciplinar, ele consegue postergar um pouco mais. Só que tem um limite. Então, vou colocar aí de 5 a 10 anos, dependendo do atleta, né? Vou dar um exemplo, aqueles levantadores de peso, eles chegam no ápice com 28, 30. Uma vez eu vi um falando que com 32, 33, ele ainda é forte, mas ele não é nível olímpico. Aí o cara perguntou por quê? Porque o tempo de reação já muda. Que nós, leigos, não conseguimos perceber, né? Só que quem está envolvido com aquele tipo de esporte já consegue perceber. Então, o que eu estou querendo dizer? O atleta profissional, o máximo rendimento tem uma vida curta, ele tem um período. Agora, treinar jiu-jitsu, aprender jiu-jitsu, se conectar com o jiu-jitsu, na minha opinião, não tem idade. É o que a gente vai tentar mostrar aqui. Exatamente. Pelo contrário, né? Aumenta a longevidade, né? Treinando jiu-jitsu, tanto física quanto mental, né? Em todos os sentidos, Com psicológico. Tem gente que começa aí com 40, com 50, com 60, eu já vi até histórias aí, conheci pessoas que começam com 60, veio, sei lá, veio de um trauma da vida, né? Fazendo terapia e a vida não andava. Começou a treinar jiu-jitsu, autoconfiança, não precisou mais fazer terapia, a alimentação muda, o sono. Jiu-jitsu, eu digo, né, é uma filosofia de vida, né? Não teve que fazer mais tratamentos com remédio, enfim. Se conectou com o jiu-jitsu, eu sou suspeito para falar, né? A gente que gosta do jiu-jitsu, mas se conectar com o jiu-jitsu salva muito, né? Ajuda. Eu, inclusive, problemas pessoais no longo da vida aí, cara, o jiu-jitsu que me ajudou, assim. Se não fosse o jiu-jitsu, eu não sei onde eu estaria, não sei o que teria acontecido, né? De coisa de perder a cabeça, assim, sabe? Problemas graves de você, pô, tem o jiu-jitsu, cara, porque no treino, cara, eu penso assim, eu ajo assim, uma hora que você tá dentro do tatame ali, cara, eu não consigo mais, eu não penso em nada a não ser naquele momento, né? Que os coaches Não falam tem aí, né? como, Viva, né? viva o presente, cara. Não se tá treinando, mas com cabeça, eu tenho que fazer tal coisa depois, tenho que resolver um problema. Quando eu entro ali, eu me conecto, cara. Minha vida acaba assim, deixo lá fora, no tatame é outra vida. Eu fico ali 100% presente, cara. Isso dá é inexplicável a sensação. Eu não sei você, né, se é assim, cara. Cara, é Eu um prazer concordo, de é a que vida. assim, teve um psicólogo, ele também é faixa preta de jiu-jitsu, se não me engano é Cássio, esqueci o sobrenome, ele foi naquele ConnectCast. Talvez hoje seja o maior podcast de lutas. Não o maior, né? Provavelmente o maior é do Joe Rogan. Hum. O maior aqui do Brasil é o ConnectCast. Bom, enfim. Esse cara é psicólogo e lutador de jiu-jitsu. Ele falou uma coisa muito bacana. Falou exatamente o que você falou. Não tem como, é impossível durante um treino de jiu-jitsu na parte do sparring, claro, né? E infelizmente você pode pensar em alguma outra coisa, no aquecimento ali, Sim. numa posição ou outra, mas na parte do treino mesmo, específico, da ação do sparring, não tem como você pensar em outra coisa. Você tem que estar presente 100% naquele momento. E se você consegue transferir esse ensinamento para a vida, que é muito mais difícil, né? Tipo agora, a gente está fazendo uma live e eu estou tentando focar 100% nisso aqui. Essa concentração aqui agora. É um dos maiores aprendizados
aprendizados, né? Porque as pessoas estão passando por alguns problemas de tipo pensando muito no futuro e pensando no passado, que já foi, né? Exato. Então, é um dos grandes ensinamentos que o jiu-jitsu nos mostra. E isso também pode ajudar a pessoa na longevidade. Por que eu falo isso? Porque não basta só treinar. Por que muitas pessoas paravam? Porque elas só queriam pensar na performance. O jiu-jitsu vai além. Se você vê o jiu-jitsu como algo muito maior do que propriamente o treino, você acabou de falar filosofia de vida, não está falando filosofia de vida. Até quando vai a minha vida? Não sei. Se eu chegar em 80, de repente até 90 anos, ou quem sabe até mais, de alguma forma eu tenho que estar conectado com o jiu-jitsu. Talvez eu não consiga treinar do jeito que eu treino hoje. É bem provável que isso não vai acontecer, mas eu posso fazer uma movimentação, eu posso trocar uma posição, eu posso aprender, eu posso ensinar, eu posso estar envolvido. Eu vi uns vídeos antigos do Hélio Gracie, né, o finado Hélio Gracie, mestre Hélio Gracie, que ele ficava no tatame ali com 88, 90, 91. Se não me engano, ele faleceu com 94 ou 92 anos. Né? Acho que foi 92 ou 94, acho que foi 94, né? É. Isso. E ele ia no tatame, eu vi uma entrevista com o Royler, filho dele, e falou que ele ia ensinar. Claro, com as suas, assim, do jeito que ele conseguia ensinar. Mesmo ele estando lúcido, ele não tinha mais a vitalidade. Só que ele estava envolvido com o jiu-jitsu. Isso que eu estou querendo dizer aqui na live, é a longevidade do jiu-jitsu. Aí muitos vão falar assim, mas você não vai fazer força com 90 anos. Não, não estou falando disso. Mas eu posso estar envolvido, inserido Exatamente. com o jiu-jitsu até o final. Exatamente. Cara, eu tenho um caso, um aluno que chegou. Ele chegou, imagina aí, cara, chegou para fazer jiu-jitsu assim, cara, tinha uns, sei lá, uns 18, 20 anos. Cabeça baixa, ele não encarava as pessoas, ele tinha medo, vergonhoso assim, cara, até os ombros assim afundados na cabeça. E começou. E isso que eu vou falar depende 100% do ambiente, né? Porque se antigamente, lá na nossa época, se chega um cara desse, ele durava o quê? Um dia no tatame, né? Porque já jogava lá no meio da galera lá e ele não ia continuar, né? Porque a gente sabe como era antigamente. E ele chegou, cara, e eu fui falar com ele e nem pra mim ele não olhava muito, sabe aquele cara, vergonha mesmo, Uhum. cismado, enfim, cara. Passou aí 1 mês, 2 meses, 3 meses, deu quase um ano praticamente, que até o pessoal que treinava comentou, né? Falou, meu, olha lá como ele chegou aqui, cara, cabeça baixa, como que ele tá agora. Até a postura dele mudou, cara. Ele já entrava assim, conversava com as pessoas, falava comigo, né? Cumprimentava. Eu via em um ano, coisa de um ano, que mudança, cara. Uma mudança assim, né? O que? É o jiu-jitsu, né? Aí depois, passou 1 ano e pouco, 2 anos, eu graduei ele azul, e aí ele falou que tinha medo no colégio, né? Os amiguinhos batiam nele lá, sei lá, quando ele tinha 10 anos, lá atrás, né? Que ele batia e ele era cismado, ele era magrinho, fraquinho assim. Mas, cara, em um ano eu vi essa mudança, né, meu? Fora a longevidade, o que a gente tá falando, como muda a pessoa, Ah, cara. com Da certeza, né? autoconfiança, até de falar, cara, de Mas conversar com são todos. relações, né? Tem Sim, relação. Se muda a vida da pessoa, por exemplo, em um ano, ela não quer mais voltar ao que ela era antes. Então, na exatamente. minha opinião, vai mudar para o resto da vida. É. Então, por exemplo, quais são os fatores que vão ajudar nós na longevidade ou qualquer outra pessoa? A alimentação, que está envolvido com o estilo de vida, que é a filosofia do jiu-jitsu, principalmente a filosofia Gracie, né? Sim, Os Gracie foram os primeiros a implementar essa filosofia de alimentação saudável, sono, um sono satisfatório, né? Você tentar dormir bem, você buscar ter um estilo de vida saudável, conectado com natureza. Eles sempre tiveram envolvidos com natureza. O próprio Hélio Gracie morava num sítio, ele tinha cachorro, tinha cavalo, ele tinha uma plantação lá de hortaliças, de frutas, e não colocava agrotóxico. Então, ele falava da importância. Muita gente não sabe que ele era um leitor voraz, ele lia muito. Então, não era só assim, o jiu-jitsu, né? Ele lia sobre outros assuntos, ele fazia
a palavra cruzada, então você é um cara que nunca teve problema de memória. Então, assim, é um cara que foi longevo, ele é o maior exemplo, na minha opinião, Sim. de longevidade no jiu-jitsu. Agora, se você buscar performance, você tem que entender que você vai ter um período. É um período. Ah, mas não tem mais graça. Então você para com o jiu-jitsu. Você acha que o jiu-jitsu é só você fazer força, só você performar, só você ganhar, só você fazer confere. Não. Eu acredito que a fatia do bolo é muito maior. Por exemplo, eu tenho 2 alunos muito mais velhos e é um casal. E ela me perguntou o que era o jiu-jitsu, assim, e é difícil você explicar para uma pessoa que nunca teve essa vivência, né? É. Se confundem muito com o judô e tal. E eu fui explicando algumas coisas, o que o jiu-jitsu envolve alavanca, o chão, às vezes o chão está a seu favor, né? Assim, em situações de alavanca. Tá? E ela começou a entender, ela começou a entender um pouco, não vivenciou. Então, assim, eu paro para pensar, por que não uma pessoa mais velha não ter um contato, né, com o jiu-jitsu? Não assim, dessa forma mais bruta, vamos colocar assim, mas de uma forma como uma defesa pessoal. É o que o Rickson fala hoje em dia. O jiu-jitsu para uma pessoa muito mais velha pode ser uma filosofia tipo do Tai Chi Chuan. Você pode fazer movimentos explicando, ó, você vai colocar a mão no bíceps aqui, você vai controlar a distância aqui. Você não precisa mais daquele confronto, mas você está inserido com o próprio jiu-jitsu. Isso é muito bacana. A fatia do bolo é muito maior, né? Não é a competição, ele é muito maior. É uma filosofia mesmo. Exatamente. Isso aí que você falou de você estar no tatame, acho que você já falou pra mim que você machucou, não podia treinar, mas você ia pra academia, colocava o kimono e entrava no tatame. Só a gente que já, vou dizer, já é viciado nisso, né, cara? Não consegue ficar sem. Quando tá lesionado, quando não pode treinar, só de botar o kimono e tá ali respirando, né, aquele ar, aquele ambiente já é satisfatório, né? Já psicologicamente, você já, nossa, não, eu não posso treinar, mas eu tô aqui, faço uma posição, vejo uma posição. A gente vive isso, né? Já é uma grande coisa, né, cara, na mente, cara. É sem a sensação é inexplicável, né? Eu fiz algumas vezes isso, não podia treinar, só de você pôr o kimono ali, trocar uma posição, né? Mesmo lesionado, eu fiz uma posição, outra, você já sai de lá. Igual se você tivesse treinado, não é verdade? Você já sai, pô, cara, Com eu... certeza. E, Ale, tem mais um detalhe, né? A longevidade do jiu-jitsu, ela, ela acontece, sabe por quê também? Porque o jiu-jitsu, ele envolve muito, muito a parte cognitiva mental. Por exemplo, se eu falar para você assim, Ale, você lembra do golpe chamado americana? Você vai falar sim, lembro. Você já visualizou o golpe agora na sua cabeça. Fala Exatamente. assim, Ale, lembra do golpe baiana ou double leg? Você já visualizou agora um movimento? Né? Você lembra do Kimura na guarda fechada? Já visualizou um Já movimento? Então, visualizo tudo. quando você aplica os golpes, algumas raspagens, toda aquela movimentação do jiu-jitsu, você já tem uma pré-visualização, né? E isso para o cérebro é muito bom. Então, essa parte cognitiva de memorizar golpe, você para pensar é tipo um jogo, né? Você vai salvando aquilo no seu arquivo, né? É muito Sim. louco. O seu acervo do que você já sabe fazer. Por isso que você tem que estar sempre treinando para ficar refrescando aquilo. E isso é uma longevidade maravilhosa, porque você tem uma saúde mental. Pode até ser que o seu corpo não esteja tão bom, você ganhe peso, vamos supor que você perca peso depois de uma cirurgia, você ficou doente, mas sua saúde mental, ela é muito, muito boa, né? Justamente porque trabalha essa questão cognitiva de memorização de nome, memorização de golpe, memorização de movimento. Isso é muito, muito legal. Eu espero, se eu conseguir chegar aí com 80, 90 anos, lembrar dos principais golpes básicos do jiu-jitsu, igual eu lembro hoje. Entendeu? Vai criando... Falam que a gente não esquece mais. Não sei se esse nome é sinapses, né? E No cérebro. isso, Vai com certeza. criando. E uma coisa que eu percebi, que me falavam quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, peguei azul, e no finalzinho da azul eu comecei já a dar aula, né? Azul, roxo eu já dava aula. E quando você começar a dar aula, você vai melhorar demais. Eu
Pra mim aquilo não tinha nada a ver. Eu falei, mas por quê? Não tem nada a ver. Pra ficar bom você tem que treinar, praticar. Aí comecei a dar aula. Cara, pra explicar, por exemplo, um armlock, você vai explicar, eu sei fazer. Na época eu vou e faço, mas e pra explicar os detalhes? Puxa aqui, pega aqui. Você tem que saber, cara. Aí que você aprende mais ainda. Porque aí, quando você vai treinar com alguém, você vai rolar, você. Aqueles detalhezinhos você vai enxergando, cara. O negócio é muito doido, cara. Tudo na vida, né? É, Quanto falam que mais quando você você ensina, ensina, mais você mais você aprende. aprende. Olha lá, Com o certeza. Vanilda Tchepo, é sua mãe? É É minha mãe. Tchepo, é sua parente. É quem andar de bicicleta, né? Não esquece nunca. Não Não esquece. esquece. E fica O, automático, né? o meu professor falou uma coisa correta, né? Ele falou, pode ficar um tempo sem treinar, mas você não esquece. Você não vai ter o famoso time das posições, quer dizer, o tempo das Sim, posições, sim. o ajuste das posições, aquela velocidade de raciocínio. Agora eu vou defender, agora eu vou atacar. Isso é específico de quem está treinando. Quando Sim. Eu você já, para, isso, já sentiu isso alguma eu vez, óbvio que você teve que parar para algum já. momento, né? Você É fala, ruim, tá, mas cara. você não esquece o jiu-jitsu em si, você não Não. esquece. Você não esquece. Mas eu vou te falar, e pega logo, viu? Se você já volta a treinar, Volta rápido, acho que umas duas, volta três rápido. semanas, É, se minha memória não falha, você já pega de novo, já, rapidinho. Outra coisa, não sei se já aconteceu com você, você tá passeando, você andando na rua, assim, vem alguém, algum amigo, aquelas brincadeiras bobas de te pegar por trás, assim, querer te imobilizar, você fica automático, né, cara? Às vezes você até é, machuca a pessoa, né? Porque você leva um susto, você tá na rua, você não sabe se vem alguém te assaltar, te pegar. E já fica sim, sim, automático na gente, cara. Já aconteceu sim. algumas vezes já. O cara, ô, para, Bacana você ter você machucou meu falado braço. disso, né? Parece que o jiu-jitsu surgiu nos primórdios de movimentos instintivos do ser humano. Por exemplo, Sim. se agora eu faço assim com a mão, se eu estivesse aí na sua Eu casa, não, fizesse eu não tô assim te perto do vendo, eu seu não tô te rosto, vendo. eu tô simulando um tapa, tá? Tô simulando um tapa. Se eu faço isso perto de você, seu movimento instintivo é colocar a mão no rosto como um bloqueio. Isso um leigo iria fazer. Você olha vídeos, qual que você colocar agora no YouTube, assim, agressão na rua, vai aparecer alguma coisa, né? Um cara deu um tapa, enfim. O que é um movimento instintivo, né? Não é todo mundo que vai reagir assim, mas a grande maioria vai bloquear, às vezes pelo susto, pelo medo, é uma questão instintiva, ele coloca a mão próxima do rosto. Se baseando nesses movimentos de instinto de defesa, foi desenvolvido o comecinho, né, do jiu-jitsu. Muito Sim. bacana, né? Igual você falou, você tá lá e um cara vai fazer uma brincadeira com você, vai tentar te dar uma gravata, ou, sei lá, vai te empurrar, uma coisa, e você já tem uma postura instintiva técnica, no caso, porque Exatamente. você já faz isso há muito tempo, né? Exato. Exatamente. Cara, que nem vamos falar de jiu-jitsu, a gente tá falando, se alguém joga a gente no chão uma queda, a gente vai deixar a cabeça solta? Jamais, né? A gente sempre já vai cair Isso, contraído na isometria para defender. Eu hoje isso. não dou mais aula de Muay Thai, mas eu dei aula de Muay Thai e tem umas quedas, né? Você clincha e Sim, dá uma sim. queda. Cara, todos, sem exceção, todos só faziam Muay Thai, boxe, caía no chão, cara. Teve até um cara grande, um cara grandão, forte, que ele caiu no chão e bateu a cabeça. E parou, cara. Assustava, dava aquela queda, caía no chão, batia a cabeça. Eu falava, deixa a cabeça firme, né, cara? Contrai lá a hora que você cai, né? Uhum. Não dava pra ensinar uma queda, mas contrai lá, não deixa a cabeça solta, porque senão vai bater no tatame. Todos, sem exceção de ninguém, todos que caíam, pum, batia a cabeça. É diferente, Ó, né? É outra arte e marcial, né? Ale, sabe uma das coisas também que eu percebi que reduz a longevidade, né, no jiu-jitsu é o excesso. Quando eu falo excesso, é aquela pessoa que treina demais, não respeita o próprio corpo, parece que ela vivencia uma fase, Ó, quem fazia isso? mas, ó, você ainda conseguiu contornar, senão você não estaria falando agora de jiu-jitsu, você Sim, poderia sim, ter pegado um ranço, né, sim. do jiu-jitsu. E outra coisa que eu percebi é o excesso de lesões.
Então, o excesso de lesões, quando fica recorrente, porque a gente fala bastante nisso, né? Porque isso é muito comum, isso é desmotivante. Aí a pessoa, por exemplo, eu encontrei um cara no prédio, que ele morava no prédio da minha mãe, conheço ele há muito tempo, eu morei com a minha mãe há bastante tempo, e ele chegou na Azul também. E uma vez eu encontrei com ele ali no prédio, eu falei, e aí, você tá treinando? Ele falou, não, cara, parei mesmo. Mas parei, não quero mais. Eu falei, por quê? Ele falou, cara, fui fazer um treino na hora do almoço, ele trabalhava numa outra empresa, alguma coisa assim, não tinha nada a ver com o jiu-jitsu. Aí ele foi tomar um banho, tudo, comeu uma marmita rapidinho, voltou pro trabalho. Passou 2 horas com uma dor na nuca, uma indisposição e tal. Sei que aconteceu, que ele machucou a cervical, acharam até que era meningite. Sabe quando não acha o problema, você começa a ter vários sintomas estranhos. E falou, cara, Arthur, pra mim deu, cara. Pra mim não é o meu esporte. Mas não é a questão do é o meu esporte, é como ele, qual é a postura dele com o esporte. Isso que as pessoas não conseguem entender, né? Então, tá errado a gente falar que a filosofia do jiu-jitsu é para todos, sendo que boa parte não acredita nisso. Não é verdade? O que eu escuto assim, não é para mim. Eu escuto muito isso. Por que não? Ah, eu tenho perna curta. Eu já escutei isso, juro para você. Olha o que eu escutei. Eu tenho perna curta, eu não levo jeito, eu não tenho flexibilidade, eu não tenho força. Esses dias um cara aqui do prédio, eu falei assim, pô, vamos treinar jiu-jitsu. Ele falou, não tenho força. Eu falei, pô, mas a filosofia é alavanca. Claro que vai ter alguma força, mas a filosofia por trás é da técnica. Agora, sim, esse cara não vai ser um campeão mundial, mas ele pode treinar jiu-jitsu. A gente pode ensinar alguma coisa para esse cara, né? Sim. Esse cara pode estar numa academia e aprender jiu-jitsu. Então, assim, ninguém mais pode treinar porque não tem essas qualidades físicas. Então, tá errado essa filosofia, né? É o que a gente está tentando falar. E a pessoa que está inserida, como é que ela vai ficar daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30? Grandes atletas aí que fizeram história dos anos 90, começo de 2000, sumiram. Muitos nem treinam mais. Cadê aquela paixão, né, que eles falavam do jiu-jitsu? Exatamente. Você me falou de perna curta, cara, eu lembrei quando eu comecei, acho que eu tinha uns 6 meses por aí, e tava um professor lá, era um aluno, né, na verdade era um faixa roxa que tava dando aula, o professor não veio aquele dia e tava ensinando triângulo, e os caras pegando no triângulo, e o cara que eu tava era um pouco mais fortinho que eu, e minha perna não fechava, né, e aí eu vou, cara, e falo pro cara que tá dando aula, pô, meu, eu não... Exatamente isso aí, minha perna é curta, eu não consigo dar esse golpe não tem outra, pra mim não serve isso. Nossa, cara, o cara me deu uma... Falou, né, uma palavrão, daí que você tem perna curta, é o, né, cacete, fecha o triângulo nele aí. Perna curta, melhor ainda que vai ficar mais justo. Eu sei que o cara fez eu fechar, eu aprendi o triângulo aquele dia, naquela aula, cara. Eu só fiz triângulo, cara. Ensinou de tudo quanto é jeito de ajuste e fala, isso é besteira que todo mundo fala. Ah, eu tenho perna comprida, não consigo fazer X coisa. Eu tenho perna curta, eu não consigo fazer X coisa. E aí, cara, que eu comecei a ver, né? O cara falou, não tem nada a ver, cara. Não importa o tamanho, você vai se adaptar, se ajustar para o seu tamanho. E o pessoal que desiste, eu tenho 2 amigos pessoais, amigos, que falava, pô, me ensina aí jiu-jitsu, né, cara? Eu tenho vontade, eu fiz boxe. Um tinha feito boxe, o outro treinava Muay Thai, assim, esporadicamente. Aí, cara, foi lá, comprou o kimono, começou a fazer aula, comecei a dar aula pro cara. Durou 2, 3 meses, desistiu. Ferreiro, cara forte. Ele pensou, ele tem mais ou menos seu porte, até um pouco maior, que porque ele era forte daquele jeito, ele ia me pegar, enfim, ia conseguir fazer alguma coisa, né? Ia levar algum tipo de vantagem pra cima de mim. Eu fui ensinando, na hora que a gente ia fazer o rola lá, o sparring, ele não conseguia fazer nada, ele usava força, não dava 5 minutos, acabava, desistiu. E o outro também. O outro até maior também desistiu. Falou, cara, esse negócio não é eficiente pra mim. E aí não tem o que fazer se o cara não quer, né, Arthur? Não dá pra explicar. Assim, quem se cuida, né? Por exemplo, eu acho, eu falo acho, não. Tenho certeza que eu me cuido no possível. Então, assim, eu tento fazer uma alimentação saudável, de vez em quando eu como uma besteira ou outra, mas eu tento buscar uma alimentação saudável. Eu treino 3 vezes por semana. Meu treino é comercial, só que quando eu vou lá, eu tento fazer o meu melhor.
eu levo a sério aquele treino, respeito os meus limites, faço uma preparação física leve e paralela, Você faz né? no mesmo dia do Gil ou você faz no outro dia? Depende, às vezes eu faço no mesmo dia, às vezes não, né? Depende, eu sinto o meu corpo, assim. E eu pretendo manter o máximo que eu conseguir. Machuquei, espera recuperar a lesão para depois voltar. Eu não vou treinar em cima de lesão. Por quê? Porque o meu compromisso com o jiu-jitsu é só um compromisso de filosofia de vida. É um compromisso de amor, não tem dinheiro envolvido. Quando a gente fala de atleta que depende daquilo, a gente está falando de performar, está falando aquilo de resultado. Isso envolve pressão, isso envolve cobrança, isso envolve dinheiro, é questão profissional. Sim. Então você vai ter tentativa de erro e acerto, né? Vai ter ano que o atleta vai ganhar tudo, vai ter ano que ele não vai ganhar nada. Então, o risco dele é muito maior. O meu risco é um risco menor. Exatamente. Eu posso chegar um dia e falar assim, eu não quero mais. Quem é o Arthur no jiu-jitsu? Ninguém. Paciência. O meu compromisso com o jiu-jitsu é só isso. E se eu for participar de um campeonato, vai ser só para sentir aquela adrenalina de novo. Porque vai sair do meu bolso a inscrição. E se eu perder, a derrota é só minha. Quando você é um atleta que tem uma equipe, você tem um patrocinador ou 2 patrocinadores, todo mundo perde quando você perde. Por isso que muitos começam a ficar assim, mal de cabeça, né? Sim. Porque tem muita gente envolvida ali. Então, meu compromisso é esse. Por ser assim, mais leve, eu acredito que eu vou conseguir postergar mais. Com certeza. Exatamente. Por exemplo, eu tô com 40. Às vezes eu me imagino assim, cara, será que eu vou treinar com 50? Eu penso às vezes, né? Não sei se 3 vezes, mas 2 talvez por semana. Não importa, mas eu vou estar lá. Será que com 60 eu vou fazer uma guardinha ali, uma guarda-laço, fazer algumas coisinhas? Não sei, entendeu? Mas eu acho que vai ser legal. Eu acho que é uma geração, a gente vai ver com mais frequência agora, umas pessoas mais velhas treinando. Quando a gente começou, a gente não via, né? A gente via um vídeo ou outro do Hélio, né? Você viu o Hélio Gracie só. O único cara que me marcou foi o Hélio Gracie. Agora você vê um pouco o Helson Gracie, mas você não vê ele rolando. Você vê ele só ensinando defesa pessoal. Ele deve estar com 75, por aí. Então, assim, eu sei que a performance vai embora, mas o jiu-jitsu não necessariamente vai embora, né? Você vai se adaptando conforme a sua idade, né? Isso que é legal, né? Quando eu comecei, cara, eu acho que o mais velho lá tinha, sei lá, uns 30, 35, que coisa, né? O mais velho, assim, naquela época, né? Hoje, meu, passa dos 40, 50. Eu fui visitar um amigo meu na academia dele e chegou um cara lá, né, todo grisalho, cabelo branco, 60 anos, faixa preta. Ele fez 4 rola lá, acho que de 7, 6, 7. Falou pra mim, eu venho dia sim, dia não, pra me recuperar o corpo. 60 anos, cara. E rola Excelente. normal, cara. Então, e por isso que eu Sem te falo. aliviar, né? Exatamente. Ele falou que pegou a preta, acho que com 45, começou com 35, 38, não sei. E pegou e falou que nunca mais para. E, enfim, contou a história. Mas, Ale, eu vou te falar uma coisa. Sabe que ajudou também o pessoal mais velho a começar a entrar no jiu-jitsu? Porque as academias melhoraram. Porque, com assim, certeza. assim, cara, quando a gente começou, por que um cara de 50 anos, 55, 60 não aparecia lá? Porque não tinha metodologia. Ali era um caldeirão de performance. E pessoas mais novas performam, né? Então hoje, eu vejo pela academia que eu frequento hoje, tem uma metodologia. Esse cara fala, bom, eu não vou no treino de competição, eu vou no treino comercial, eu sei que tem uma metodologia, eu sei que tem alguns critérios, eu sei que tem um sistema de graduação, então ele sabe tudo no sentido, não sabe tudo jiu-jitsu, ele sabe tudo o que pode acontecer na metodologia. É igual você entrar numa faculdade, quando a gente entrou em educação física, a gente sabia as matérias, a gente sabia que a gente podia pegar uma DP, né, de alguma matéria a cada 6 meses. A gente sabia que se a gente pegasse 3 DPs, a gente ia ser reprovado. A gente sabia que tinha uma nota de corte. Então, antes
de entrar no curso, eu já sabia dessas disciplinas. Hoje, quando uma pessoa procura uma boa academia de jiu-jitsu, já está claro para ela, porque é explicado para ela o que ela precisa fazer para se tornar um faixa azul, por exemplo. Que, por um lado, motiva a pessoa, que não tem compromisso de ser competidor, mas ela quer estar inserida naquele meio. Tem que ser um meio que tem que excluir, tem que ser inclusivo. Então, era mais... Hoje em dia está mais fácil um cara de 45 anos falar assim, cara, eu cansei de ficar correndo, eu cansei de fazer musculação, agora eu quero aprender uma arte marcial. Aí os caras falam, ó, esses são os passos aqui. Isso pode te desmotivar ou te motivar. Tem gente que, infelizmente, se desmotiva porque acha que vai demorar muito para se tornar um faixa preta. Que é aquela pessoa que só pensa na faixa, conforme nós conversamos na outra live. Né? Foi. Mas aquela pessoa que quer aprender o jiu-jitsu, ela vai se motivando a cada dia, porque faz bem pro corpo dela. E igual esse cara, ele vai um dia sim, um dia não. Ele não tem o compromisso de ir todo dia. Ele não tem que provar nada para ninguém. Exatamente. Cara, ele tava contando a vida dele, na história do que ele fez, já operou, cara, muita coisa. Aí você fala, um cara desse com 60 anos tá aqui treinando, cara. E ele falou, se eu não treinar aqui, aí eu vou morrer, né? Eu fico louco, enfim, cara. E você falando aí, tá batendo, né? As lembranças, que loucura, né, cara? Quando, na época a gente começou, que coisa de louco, né, meu? Era tipo uma jaula, te jogava lá no meio e exatamente assim, se vira, né? É muito louco, cara. Ó, vou dar outro exemplo, né? Muita gente gosta da nostalgia, né? É óbvio que tem boas memórias naquela época e tem memórias ruins. A questão é, o jiu-jitsu evoluiu, ele está evoluindo e não tem mais espaço para isso. Outra coisa, né? Como é que a pessoa vai ter longevidade no jiu-jitsu se não tem um sistema de treino, se não tem uma metodologia? Ué, como é que eu vou fazer um treino que não condiz com a minha realidade? O que hoje os professores das grandes escolas fizeram? Eles conseguiram separar as turmas conforme o objetivo. Imagine um executivo, cara. O cara ficou lá 8 horas no escritório. O que mais esse cara quer é sair dali, ficar descalço no tatame, aprender jiu-jitsu, treinar, conversar com outras pessoas, extravasar toda aquela raiva, aquela ansiedade. Aquilo é terapêutico para o cara, mas você vai colocar ele para lutar com 10 campeões mundiais de 20 anos? Não tem sentido. A não ser que ele queira, mas não tem sentido. Então, separando as turmas, né, conforme o objetivo, a coisa começou a ficar correta. Né? Não é o jiu-jitsu, são as pessoas, né? Porque eu peguei as duas fases, né? Porque é desanimador você cair no meio de, pô, você, por exemplo, quando eu comecei faixa branca, você cai lá, meu, se vira. Você vai treinar com marrom, com preta, com roxo. Cara, não dá, você só apanha. Quantas vezes aconteceu isso? Eu saio da academia assim, me perguntando, o que eu vim fazer aqui? Nossa, meu, eu sou ruim assim, eu vou parar, viu? Todo dia que eu ia. Depois, quando separaram, né, meu, iniciante, intermediário e o avançado, aí sim você começa a lutar com as pessoas do seu nível, com os caras do seu nível. Aí você vê que você tem chance, você consegue fazer alguma coisa e fala, então tem possibilidade. O negócio é só eu investir, eu aprender mais para eu chegar lá, para eu ir subindo os degraus, né? Hoje em dia você já começa assim, né? Começa na aula de iniciante, é exatamente o que você falou. Você já enxerga toda a metodologia, o que eu vou passar. Então não desanima tanto, né? Porque por isso que tinha pouca gente na nossa época, porque ficava mesmo quem gosta de guerra, quem gosta do negócio ferver mesmo e outro grande cara exemplo persistente, de longevidade. né? Ah, sim. Outro grande exemplo de longevidade no jiu-jitsu que eu acompanho pelas redes sociais é o Rickson Gracie. Muita gente não sabe, ele foi diagnosticado com Parkinson e mesmo assim ele treina musculação, claro, de uma forma muito mais leve do que ele treinava ali com 20, 30, 40 anos. E ele dá aula de jiu-jitsu, né? Ele está envolvido com o jiu-jitsu e hoje ele é um defensor do jiu-jitsu para todos. E hoje, a grande maioria dos alunos dele é
qualidade de vida. Aquela pessoa que quer fazer um esporte, quer aprender uma filosofia de arte marcial, né? Que não é só o esporte mecânico. Olha, você vai agora fazer um armlock. Não é só a questão mecânica, é a questão da filosofia da arte marcial. Olha, se você comer bem, você vai ficar melhor. Se você dormir bem, você vai render mais. Tenta ser uma boa pessoa, né? É o que a filosofia da arte marcial nos ensina a cada momento. E o Rickson está envolvido com isso. O cara deve estar hoje com 60 e poucos anos, diagnosticado com Parkinson. Ele mostra as posições, claro, ele deve treinar de uma forma totalmente diferente, mas ele está inserido com o jiu-jitsu. Aquilo é a vida dele. Então prova que se você se cuidar, se você for inteligente, vamos dizer a palavra, né? Sim. Se você for humilde também para entender e aceitar algumas coisas, provavelmente você vai estar envolvido com o jiu-jitsu por toda a vida, né? Eu vi a entrevista dele, uma das entrevistas, ele falou, cara, que o que mantém ele vivo, né? A chama acesa nele é estar envolvido com o jiu-jitsu. Eu acho que eu não, não me Sim, lembro sim. quem perguntou para Com a ele, mas Akira, né? você. Sim, com a Akira. Eu já vi com a Akira. Eu não sei se Eu foi vi. essa. E ele falou: não, o jiu-jitsu que me mantém vivo. Se eu não tivesse envolvido com isso, eu não sei. É isso que mantém minha chama Cara, acesa, que eu e olha, continuo, porque se não fosse isso. olha que exemplo maravilhoso, porque assim, para quem não conhece, o Rickson foi um dos grandes expoentes do jiu-jitsu no Brasil e no mundo. Bom, e ele vivenciou uma época muito diferente da nossa época. Ele era o linha de frente da família. Então, quando tinha os desafios na época dele, ele era vamos dizer assim, linha de frente. É assim, eu vou lá, sou eu que vou. Então ele, cara, não tinha como. Tinha as brigas de rua, as brigas na praia, teve aqueles vale tudo, não era nem MMA, os vale tudos que ele lutou com o Rei Zulu, com peso, o cara tinha um peso muito maior que o dele. Ele participou de verdadeiras guerras, né? Ele lutou profissionalmente. Então ele tem toda uma história ali, ele vivenciou todas as épocas do jiu-jitsu. E hoje, ele nem gosta de falar, ele fala assim, quando os caras vão perguntar das brigas de rua, ele nem quer falar mais sobre isso. Ele nem fala. Se você chegar para ele e falar assim, meu, Nixon, conta aí como é que foi aquela briga lá com aquele surfista no Havaí lá. Ele, não quero falar sobre isso. Quem conta é os outros, né? Os irmãos que eu já fiquei Exato. Ele sabendo, não já sai, vi. não sai da boca dele, Ele não não sai da fala. boca dele, né? Exatamente. E hoje ele é um defensor, né, do jiu-jitsu do bem, o jiu-jitsu que salva, o jiu-jitsu que acrescenta. Ele fala, como é que você vai ensinar jiu-jitsu para um cara que é pintor, que ele precisa das mãos? Vai lá dar uma mão de vaca no cara? É um golpe, para quem não sabe, dá um golpe, né? Como é que você vai ensinar jiu-jitsu sem esse cara se machucar? Como é que o cara consegue ter uma vivência com o jiu-jitsu? E isso é umas coisas muito, muito difíceis. É um cara que tem que estar com muita experiência para fazer. E é verdade, você olha ele dando aula, é muito diferente. É um cara que respira o jiu-jitsu, é muita experiência envolvida. E quem já treinou com ele fala que assim, a distribuição de peso, a noção de distância, a respiração, é um cara que está muito evoluído. E você vê assim, ele não tem mais a performance, mas ele tem o jiu-jitsu dentro dele, né? Então assim, ele vai morrer com o jiu-jitsu. Enquanto esse cara respirar, ele vai estar envolvido com o jiu-jitsu. E isso foi uma das maiores lições que eu vi. Eu falei, cara, por que tem cara que compete 5 anos depois para? Olha isso aí. Foi atleta, lutou, vale tudo, lutou, falou vale tudo mesmo, né? Não é MMA, era o vale tudo. Era sem luva, né, meu? Sim, Era sem cabeçada. luva, é isso. Participou de todas as provações possíveis e hoje a filosofia dele é assim, o jiu-jitsu do bem e o jiu-jitsu para todos. Então, ele é hoje é um exemplo vivo de longevidade. Com doença progressiva, hein? Uma doença progressiva. Ele aprendeu, né, cara, o que é o inteligente, treinar inteligente, né? Coisa que eu não fazia. Com certeza. Eu treino, era burrice o que eu fazia, Olha que exagerar legal de treino. o que ele falou, Ale. Eu vou passar para você depois da entrevista. Perguntando assim para ele, como treinar depois dos 50? Ele falou, em primeiro lugar, respeitar seu corpo, entender as suas limitações e não se comparar com ninguém. Exatamente. Ponto.
Ah, o Ale é mais forte que eu, o Ale é mais novo. Legal, eu sou eu. Não exagerar na força e tentar se posicionar melhor. Já começa por um fato, né? Porque você não vai ter força de um cara de 20, 30 anos. Então, se posicionando melhor, você tem alguma chance, não de ganhar a luta, não é isso, de você estar inserido naquele treino. Então, ele já tem uma outra visão. Ele falou, você não tá, você está numa maturidade, você não necessita provar nada para ninguém. Você não precisa, tipo, olha, eu preciso ganhar. Não, não é isso. Então, você tem que sempre buscar técnica, posicionamento e não se comparar com ninguém. É isso que vai te manter por bastante tempo no jiu-jitsu. Porque quando você se compara, até mesmo com você fazer uma comparação com você mesmo, você vai se frustrar. Ah, mas quando eu tinha 25 anos eu fazia berimbolo, modo de dizer, a gente nem falava aquilo. Eu era mais ágil. Tá bom, mas hoje você não faz e hoje você não é mais ágil. E aí, o que você tem de recurso? Mas hoje você tem experiência. Hoje você tem, às vezes, até um pouco mais de força. Vamos dizer assim. Alguma vantagem você tem que ter. Mas se você se comparar a você mesmo e se comparar os outros, principalmente, cara, vai gerar uma frustração horrível, né? Aí vou parar, né, pra mim, acho que já deu. Cara, você me fez lembrar de um caso, eu não esqueço, isso me tocou demais, cara, até me emocionei na época, no dia. Eu era faixa marrom, eu tinha acho que uns 35, 36 por aí. Chegou um cara lá, faixa preta, 50 anos. Ele falou, cara, eu tô 1 ano e pouco, vai pra 2 anos, eu tô parado, eu separei, né? O cara é um empresário lá onde a gente treinava. E conversando lá, se trocando lá no banheiro, ele conversando, tô voltando, eu gosto muito, só que eu já fui em 2 academias. Meu, chegou de faixa preta, os caras vêm, meu, pra me matar, eu não aguento 5 minutos. Tô acima do peso, enfim. Aí fui treinar, você sabe lá como era o treino bem competitivo, de guerra, né, Arthur? Ainda mais com a pessoa que vem chega de fora. E quem foi primeiro com ele? Eu. Era marrom, comecei com ele. 10 minutos de rola. Cara, várias vezes, meu, não me orgulho, não me sinto nada de bom, né? Não que seja bater em bêbado, mas o cara tá parado, muito mais velho que eu, despreparado, né? Uhum. Covardia eu ir pra cima do jeito que eu treinava. E eu fui, cara, não finalizei nada, tinha umas posição ali que, lógico, eu dava uma pressão, ele não era bobo, mas você via que ele não tava, o condicionamento físico dele não ia suportar pela idade e por estar parado. Eu aliviei em várias, né, cara? E também não me finalizou nada, mas a gente terminou os 10 minutos, deu, sei lá, 4, 5 minutos, ele falou, meu, não aguento mais. Eu falei, vamos continuar aqui soltinho, parei, esperei ele recuperar. Aí depois ele fez um outro treino, né, ele não aguentou 3, 4 minutos. O cara, acabou o treino, o cara me abraçou, me agradeceu, cara. Me agradeceu e falou assim, você, olhou no meu olho assim, falou, você não precisa falar nada. Eu sei que você aliviou, você é mais novo que eu e quero te agradecer por você deixar eu treinar. Eu sei muito bem o que aconteceu aqui, sou preta sei lá quantos anos, então eu não sou bobo. Muito obrigado. E, enfim, né, falou, segue sua vida assim, tal, que você vai ter sucesso e tal. Foi embora. Passou 2 dias, o cara voltou para treinar. Treinou, acho que fez um rola que não foi comigo, ficou lá. Acabou a aula, eu fui sair, ele me pediu meu contato. Falou, cara, você não quer me dar aula, não sei o quê. Eu falei, mas eu sou faixa marrom, você é preto, como eu vou te dar aula? Eu comentei, né, sou educador físico e tal. Enfim, Arthur, fiz uma amizade com o cara. Ele falou, não consigo, a terceira academia que eu venho aqui no bairro, eu não consigo treinar. Eu treinei com você, foi um treino duro, um treino bom, mas você me deixou eu movimentar, eu voltar. Enfim, cara, dei aula pro cara aí quase 1 ano depois dali, lá no condomínio dele que tinha tatame, o cara perdeu lá os 10 quilos, tem amizade com ele até hoje. Ele foi embora, né? Ele foi embora do Brasil, mas pra você ver o que é o jiu-jitsu, né, cara? Isso é O justo. que é... Meu, eu fiquei até hoje, eu não esqueço, eu me lembro, cara. Até hoje. Sabe quando você tá assim, fala, meu, posso apertar, mas ele apavorar, eu vou finalizar. E o que eu ia ganhar com isso, cara? Ah, eu finalizei um faixa preta, e daí? Mas o cara, com 50 anos, eu vai, com 35, 36, o cara parado, qual seria a vantagem? O que eu ia ganhar? Nada, pelo contrário, né? Ia Exatamente. perder. Mas E olha, isso é e olha jiu-jitsu, o que eu né? ganhei, puta de um amigo, cara, assim. Sim, Me emociono, fiquei feliz de ajudar o cara, meu. Ele ficou feliz pra cacete, cara. mas o jiu-jitsu é Resumindo, isso, né, cara? depois Exatamente. de 6 meses de treino por aí, mais ou menos, aí já não foi mais fácil eu chegar perto de finalizar ele, né? Já foi, o negócio ficou
bem mais difícil. Claro. Mas eu não esqueço isso aí, cara. Muito louco, cara. Muito Ó, louco. e hoje em Jiu-jitsu. dia, a gente tem mais ferramentas. Por exemplo, hoje as pessoas estão mais inteligentes, assim, com relação ao treino, né? Hoje você tem um bom preparador físico, ele vai prescrever um treino correto para você, você tem uma boa nutricionista, né, um profissional de nutrição, sim, você tem um médico, se você consegue postergar, você acaba ficando mais inteligente, você sabe a hora de parar, você se preserva, então consequentemente você vai ficando mais longevo. A geração antiga não tinha tanto estudo científico, era a filosofia do quanto mais melhor. Quanto mais treino duro, melhor. O professor que é bom, aquele cara que foi duro. Isso. Hoje não, você vê que os melhores professores aí, eu vou dar um exemplo aquele John Danaher, né? Para quem não conhece, ele é o treinador ali do Nicolas Meregali, o treinador do Gordon Ryan, ele é faixa preta do Renzo. Nunca vi um vídeo dele treinando. Né? Parece que ele tem um problema crônico nos 2 joelhos, só que ele é um estudioso do jiu-jitsu. É um cara que estuda jiu-jitsu o dia inteiro. Muitos falam que ele é autista. Ele tem hiperfoco. Ele só fala disso, só vê isso. Ele vai jantar no restaurante de hash guard, cara. o cara vai de hash guard, para quem não sabe, aquela lycra por baixo para reter o suor, né? O cara vive o jiu-jitsu, ele tem um domínio, um conhecimento absurdo de jiu-jitsu e não foi um atleta. Então, assim, é um cara que, na minha opinião, vai ficar ali com seus 70, 80 anos ensinando e tendo uma equipe de jiu-jitsu. Então, quer um exemplo assim? Claro, vai dizer, mas não tem graça, tem que ser atleta. Bom, você tem um período para ser atleta. Vai chegar uma hora que você não vai mais ser atleta. Então, aí você pode falar assim, então, se não é mais para treinar, eu paro. Tá bom. Então você não gosta tanto do jiu-jitsu assim. Você só gostava da atividade física. Você só queria atividade física. Né? Igual, por exemplo, aquele cara que na musculação colocava 40 de cada lado no supino, com 25 anos, e com 40 ele coloca 10 de cada lado. Aí o cara fala, vai um dia descer e fala, mas quando eu tinha 25 eu colocava muito mais peso, hoje eu estou colocando 10, parar com isso daqui não tem mais graça. Você não gosta de musculação. Você gostava quando você estava forte, né? Quando estava mais novo. Agora que você está mais velho, você não gosta. Exatamente. É diferente, né, cara? É diferente. Quem gosta faz até o final. Faz até o final. Concordo. Tem um amigo meu, né, cara, que a gente surfava junto e, enfim, a vida desvia os caminhos, ele casou e tal. E ele falava pra mim na época, eu me lembro, ele falou, vou surfar até quando eu tiver de bengala, mesmo que eu vá com a prancha reta, nas espuminhas, mas eu vou surfar. Exatamente o que você falou. Não importa até que idade, não importa se eu não consigo mais, mas eu vou ficar envolvido com o negócio até o final, né? Porque gosta daquilo, porque ama, né, cara? Essa é a longevidade, né? Cara, na minha opinião, propósito e longevidade, eles andam juntos, né? Porque para um cara estar envolvido com o jiu-jitsu, por exemplo, 40 anos, o Rickson ali a vida toda, 50 anos, 60 anos, o Hélio Gracie ali, 90 anos, esse cara tem que ter um propósito, né? O Hélio Gracie deixou um legado, era o propósito dele. Por que ele queria ter tanto filho? Para o jiu-jitsu continuar. Isso que as pessoas não entendem, não é que ele tinha filho porque ele queria só ter filho, ele queria ter um monte de filho para todos os filhos serem faixas pretas e o filho dar aula num lugar e outros alunos serem faixas pretas e ficar passando aquilo para frente e explicar que aquela filosofia era muito boa, era prazeroso ter aquela filosofia, aquela arte marcial que ia melhorar a confiança, alimentação natural que ia evitar grandes problemas, né, de saúde, tanto que ele era um cara muito saudável. E, então, assim, ele tinha um propósito, que era de ajudar pessoas através do jiu-jitsu. É o que manteve a longevidade. Quando você não tem um propósito, você fala assim, eu quero aprender uma arte marcial porque eu não quero apanhar na rua. Tá, isso pode ser um começo, mas não é um propósito. Eu quero
entrar no jiu-jitsu porque eu quero ser famoso, virar um campeão mundial e sair numa capa de revista. Hoje não tem revista, vamos colocar uma revista online ali, numa Grace Mag. Tá, isso é uma motivação, mas não um propósito. Porque por quanto tempo você vai tentar isso? Ou talvez conseguir? 1, 2, 3, 4, 5 anos? Então, não tem sentido. Você tem que ter um propósito. Você tem que ajudar as pessoas, você tem que gostar do jiu-jitsu, você tem que entender que aquilo transforma a vida. Se transformou a sua, vai transformar dos outros. Com certeza. Então você tem que passar esse brilho no olho, né? Aí você continua no esporte. Porque senão, cara, você vai falar assim, eu era forte, agora eu tô mais velho, eu não sou forte, não tem mais graça. Antes eu amassava todo mundo no treino, hoje eu apanho. Então, cara, vai fazer E sem se, outra coisa. e sem se comparar, né, cara? Sem se comparar com ninguém. Olha, Se compara você falou um negócio muito legal, cara. com você mesmo, Eu já né, me comparei, acho que todo mundo já se comparou. O ser humano é falho, só a maturidade vai melhorando, né? A gente vai analisando, vai melhorando. Hoje, quando eu entro no tatame, eu entro como se fosse a primeira vez que eu entrei. Cara, tudo novo, eu quero aprender, eu não sei nada, e é o Arthur só. Quem tá do meu lado, eu respeito, eu tento manter um bom relacionamento, mas eu não me comparo. Nem para melhor, nem para pior, nada. Eu só tento cara, aprender e fazer o meu melhor. eu era tão noiado que olha o meu pensamento na época, né? O treino era de segunda a sexta. Se por alguma eventualidade eu não podia ir, tinha algum compromisso, alguma coisa que não tinha como adiar. Você acredita que aquilo me torturava o dia inteiro? Porque meu pensamento era assim, sei lá, 10 caras que eu treinava lá. Cara, eu não tô indo hoje. Os outros 9 estão indo. Amanhã eles vão estar melhor que eu. Olha isso, cara. Eu me policiava, eu me julgava, eu me martirizava, cara, nesse pensamento, você acredita? Puta, se eu Sim. for amanhã tomar massa é porque eu faltei um dia, cara, e os caras não faltaram, cara. Que piração. Chegava a nem ser uma coisa saudável, uma época, né, da minha vida. Não é. Não era nem tão Não é saudável, cara. Não era. Porque eu não tinha paz, eu tinha que ir, eu tinha que estar junto, Sim. que os caras, né, meu, porque se eu for eles não for, nossa, eu ficava doido. Depois, cara, graças a Deus isso aí passou, acabou. Não é assim, né, cara, não é assim. Não, e nem pode ser Isso não assim. existe, nem Não pode. pode ser. Não pode. Eu acho que sim, todo mundo já passou, eu já passei um pouco, só que não é legal, isso não é saudável. E o ambiente tem que ser bom, você tem que estar com a cabeça boa, você tem que estar se sentindo bem, você tem que ter prazer em treinar. Mesma coisa aquela pessoa que quer competir, tem que ter prazer na competição. O que é Tem que se isso? divertir, né? Você tem que se divertir num bom sentido, assim, na minha opinião. Você tem que se divertir buscando ganhar. Senão, você só vai ser material humano lá, né? Tipo, ó, tem um treino aqui pra mim, né? Tipo, eu só tô aumentando o número de pessoas na chave. Se você for com essa mentalidade, não acho legal. Eu acho que, assim, eu vou fazer o meu melhor. Claro, eu não quero morrer aqui dentro, mas eu quero fazer o meu melhor. Só que eu tô gostando de estar aqui. Eu poderia estar fazendo outras coisas, mas eu quero estar aqui, eu quero estar nesse ambiente, eu quero estar nesse ginásio, eu quero que outras pessoas estejam olhando, eu estou me sentindo bem com esse ambiente. Ok, isso é saudável. Quando envolve, putz, eu não gosto, eu, sei lá, sou tímido, eu não quero que os outros fiquem olhando, eu não quero nem pensar se eu perder, vai, sei lá, que os outros vão falar de mim. Quando começa essas questões já e você começa a se sentir mal, não acho bacana, isso vai te fazer mal. E, por exemplo, das vezes que eu competi é porque eu quis, né? E foi uma experiência bacana, assim, tem os prós e os contras, eu acho que tem coisas legais, tem coisas que não são, mas você vai lidando com aquilo. Na época, não era tão organizado, então é um ponto que eu não gostava. Se você fosse lutar às 10 da manhã, pelo menos é o que o cronograma mostrava, nem era online, né? Era um aviso, era um aviso. Você ia lutar lá para 1 da tarde, cara, é um absurdo. Então Era você isso tava mesmo. horrível. E a pesagem era horrível. Uma vez teve um campeonato que eu não consegui lutar, porque eu extrapolei 1 quilo, mas estava errado ali, porque eu me controlei. Foi uma
questão, tipo, foi um erro absurdo da balança que estava desregulada. Eu sabia o quanto eu estava pesando com o kimono, tudo. Hoje está muito mais tranquilo no sentido, sabe? Está tudo calibrado, está muito mais organizado, tem 3 árbitros. Né? Então eu tinha a roubalheira, por exemplo, antigamente o árbitro nem estava bem vestido, ele estava uma bermuda, uma camiseta, uns estavam de boné, sem querer ser, assim, mas está sendo preconceito. Não, ele não tinha uma postura profissional, ele ficava de braço cruzado. Do kimono, você lembra? A gente encolhia aqui o ombro com um kimono curto, não sei se você então, passou por isso. Sim. E o árbitro, ele era Maria vai com as outras, né? Tipo, a torcida começava a gritar, dependendo da torcida, ele ficava olhando, porque em algumas posições é subjetivo, né? Sim. Você tem que conhecer muito o jiu-jitsu para entender quem está ganhando numa competição sem finalização. Então, não tinha o curso de arbitragem, eram pessoas que praticavam e eram voluntários, claro, eles ganhavam ali algum dinheiro de forma totalmente amadora, né? Tipo assim, vem aqui esse final de semana e tal. E o cara ia, sem muito compromisso. Hoje, tem pessoas que só fazem isso. Tem árbitros profissionais. O cara vai participar do europeu, vai para o mundial, tem curso de reciclagem. Hoje já vão. No futuro, já não sei se já está tendo ou se vai ter um VAR, né? A câmerazinha. Tá tendo já. Lance, já está tendo, né? Lance polêmico. Você vê a diferença, a profissionalização, né? Hoje, se a gente for competir, a gente tem muito mais respaldo. A gente tem uma estrutura. Você fala assim, olha, custou R$ 200 a inscrição, valeu cada centavo. Mesmo que você perca, você sabe que tem uma estrutura muito melhor. Teve um campeonato, Copa Romanos, o ano passado, se não me engano. Meu professor lutou, uns amigos meus lutaram, foi em São Bernardo do Campo. As lutas estavam sendo transmitidas no YouTube ao vivo, premiação em dinheiro, tudo organizado, sem atraso. Era assim, Ale, faixa preta, Master, vai lutar 3 da tarde, no máximo era 3h15, você já estava lutando. Você conseguia fazer uma boa alimentação, você conseguia se programar, tudo certinho, cara. Eu falei, caraca, olha a diferença. Olha a diferença. Né? Outra coisa. Eu estou pensando esse ano, de repente aí entrar num Paulista ou um interno do Barbosa, estou pensando aí. Cara, eu também quero, sabia? Eu tava pensando nisso. Sentir uma adrenalina diferente. É bom, cara. É só adrenalina, você para pensar, cara. Tudo aquilo que você faz na academia vai acontecer lá. É um homem que você vai lutar com 2 braços, 2 pernas. Né? Não é um mutante que você vai lutar. Não é um alienígena que você vai lutar. Só que você vai estar num outro ambiente, um ambiente com mais barulho, com mais pessoas, com outras pessoas te olhando. E isso, para algumas pessoas, incomoda. Por isso que tem aquele lance do leão de treino, né? Aquele cara que é muito bom no treino e não consegue na competição. Isso é um fator psicológico. E tem o contrário, né? Aquele cara que cresce nesse ambiente desconfortável. Eu tô querendo me testar um pouco também. Você falou minha opinião, que eu acho, porque eu peguei, cara, eu fiz o curso de arbitragem, né? Eu corri, federei. E eu acho que eu colocaria como regra, você quer a preta, você tem que fazer no mínimo um curso de arbitragem. Você tem que saber, né, como é que funciona, você tem que saber. Porque antigamente pouca gente, né, cara? Pouca gente fazia, pouca gente. Eu me lembro que eu queria muito, né? Assim que eu peguei, eu já fui lá, fiz lá a federação, fiz o curso. É muito louco, você tem que estudar, se você não tirar a nota, você não passa. Você pegou a faixa preta na academia, mas a faixa preta da federação, não. Eu passei na primeira, teve alguns que não passaram. E hoje em dia deve estar melhor, né, cara? Eu fui em 2014, acho que foi 2014, 2015 que eu fiz isso. Hoje em dia, com certeza, deve estar melhor, né? Isso aí, mas eu acho que todos, cara, quer a faixa preta, você vai ter que fazer o curso de arbitragem, né? Não só para ser competidor, nada, mas pelo menos o curso para saber, né, você tem que fazer. Olha, as pessoas mais longevas no jiu-jitsu são as que querem evoluir. Eu acompanho também o professor, hoje é mestre já, né? Fábio Gurgel, no Instagram. Sim. Ele é faixa coral, se não me engano.
é um leitor voraz, é um cara que ministra cursos, ele fala que vai muito além do tatame, o jiu-jitsu. É um cara que foi competidor. Então, isso é jiu-jitsu. Ele teve um período como atleta, hoje hoje ele é professor, empresário, palestrante, um cara que ele fala que ele é o cara que mais acredita no jiu-jitsu. Eu sou o cara que mais acredita no jiu-jitsu. Só que para ele afirmar isso, né, ele teve que evoluir. Então é no desconforto que você vai evoluir. Para você fazer um curso de arbitragem, você vai ter que ter tempo, você vai ter que ter desconforto, porque você vai ver que você não aprendeu tudo, você tem que estar sempre aprendendo. Exatamente, por exemplo, lá na academia que eu treino, um dos requisitos para pegar a faixa preta, são vários. Além do treino, além da frequência, que todo mundo, que é o mínimo, né? Eu treino, tá bom, é o mínimo. Você tem que fazer um curso, e esse curso envolve algumas disciplinas, né? Ética e cidadania, aula para crianças, competição, história do jiu-jitsu. Por quê? Não necessariamente você vai se tornar um professor, mas para você ser um faixa preta legítimo do ponto de vista deles, você tem que ter outras qualidades. Não só, eu sou bom no tatame, eu tenho força, eu tenho agilidade, eu tenho flexibilidade, eu amasso todo mundo. Não, você tem que ter outras qualidades. E você percebe hoje em dia, né, que envolve outras coisas, né? Tanto que Aí, você não estaria fazendo live, né, hoje. Sim. Então, a sua mãe tá falando aí, ó, finalmente resolveu pensar em participar do campeonato, ela quer ver você na guerra, olha lá. Cara, que chega assim, né? Eu sei que parece desculpa de faixa branca, né? Mas chega final de ano, que a maioria, assim, o campeonato que eu queria era no final do ano. Chega no final do ano, tá ficando mais cansado. Aí chega final de semana, você fala assim, pô, eu sou casado, né? E realmente eu tô colocando algumas desculpas, sem dúvida. Mas eu não tô me sentindo vamos obrigado. em uma aí, a gente marca, a gente vai Você junto tá lá, vamos, cara. afiliado a algum lugar ou você consegue sozinho? Por exemplo, Não, cara, eu tô no macaco, se precisar. se precisar Pra competir. assinar, pra assinar. Não, por exemplo, Assinar. para você participar do Campeonato Paulista, você entra como atleta dele. Sim, eu acho, acho que o ano que vem eu já posso assinar por mim, eu acho. Não, puta, cara, peguei, foi 2014, 15, a preta, aí eu pego o terceiro grau, eu acho que é, não sei, cara. Não, mas assim, Tanto por tempo exemplo, sem competir. para você participar de um campeonato, você tem que estar filiado a uma Filiado equipe a uma equipe. ou Sim. a equipe própria, Sim, certo? Se você não tem uma equipe eu vou, própria, você tem que estar isso. eu vou com eles. Tenho o maior prazer, faço questão de Sim. competir lá na equipe deles, que já me ofereceram várias coisas. Beleza, Arthur? Arthur, vou dar um rolê com esse faixa marrom aqui, rapaz, tá aqui enchendo meu saco, olha aqui, ó. Olha. Hora do rolê na rua com ele, tá aqui me raspando aqui, cara, a live toda aqui. Tava chovendo. Ótimo, foi um prazer. Agora parou. Beleza, meu amigo. Então é longevidade jiu-jitsu, né? Hoje eu, cara, agradeço demais pela evolução de saber treinar inteligente, né? Saber treinar inteligente, não que nem eu treinava, lesões, enfim. Mas foi toda uma experiência, um aprendizado. Ainda bem que, como você falou, eu consegui contornar tudo isso. E hoje, ensinar para quem não sabe, né? Não trilhou esse caminho, que pensa diferente, para mostrar que não é assim, que treinar inteligente é bem melhor do que excesso e etc, etc. Enfim, coisas erradas, não errar, encurtar o caminho, né? Você tem a vida inteira para aprender, né? Uma vez para encerrar, eu vi um professor de musculação falando para um aluno, né? Olha, você tem a vida inteira para ficar forte. Se Deus te permitir viver por muito tempo, coloque a musculação por muito tempo, se você gosta muito. Por que você tem que ter pressa de tipo, em 6 meses eu vou ficar forte? Não, demora. Igual você se tornar um faixa preta legítimo, leva tempo, né? Igual você terminar uma faculdade, leva tempo. Você fazer uma
pós-graduação leva tempo, mestrado leva tempo. Então, assim, tem que ter paciência e persistência e entender que se Deus te permitir aí viver por muito tempo, você tem que manter a caminhada, né? Não pode desistir, tem que ir indo aos poucos, aos poucos. Com certeza. Bom, então é isso. É isso Então, aí. eu queria agradecer a todos e quem tiver sugestões de temas relacionados ao jiu-jitsu, nós já falamos aqui de longevidade, preparação física, falamos de recursos ergogênicos, né, que envolve aí suplementação, até mesmo o uso de esteroides anabólicos, que muitos atletas fazem em vários esportes, inclusive no jiu-jitsu. Falamos de lesões, falamos também de graduação, ambientação. A gente pode até, de repente, falar um pouco de regras, né? Muita gente não sabe. Sim. A gente pode falar de alguma... Eu não sou um cara que domina as regras, tá, Lê? Só que, às vezes, a gente pode falar o básico, né? Como funciona uma luta na próxima live, mais ou menos, olha, é uma raspagem, uma inversão de posição, não sei. Pode ser uma curiosidade de um leigo, às vezes, que está nos assistindo. Vamos sim. A gente Eu só preciso atualizar porque, nossa, 2017 eu parei. Fiquei fora. Não, por exemplo, ainda, o mas como aluno em básico, competição, nós sabemos, né? Por sim. exemplo, passagem de guarda, 100 quilos, a montada, costas, que vale, né, 4 pontos. Mas Por que mudou... vale 4 pontos? Que gera um risco maior pro... mudou, tá mudando, né? Mudou várias coisas que mudou. Beleza, então, Arthur. Tá bom. Então, agradeço a todos. Um forte abraço a todos. Valeu, meu amigo. Vou salvar aqui a live. Valeu. Beleza, até mais. Agradeço Valeu, a um todos abraço. aí, você. Falou, até mais.